Adjetivo é uma das classes variáveis da língua portuguesa. Temos aí 10 classes de palavras e entre elas está o adjetivo. O adjetivo faz parte das classes variáveis, ou seja, aquelas classes que possuem flexão. Então, sempre quando você pensa em adjetivo, imagine uma palavra que sempre vai ter flexão singular, plural, feminino, masculino. Por quê? É uma classe que existe para concordar com outras, né? O adjetivo sempre traz uma característica acerca de algo. E nesse ponto, nós vamos ter aí uma palavra que vai ter sempre flexão por esse motivo. Geralmente, você vai ter o adjetivo concordando com o substantivo ou também pode concordar com um pronome. Basicamente, essa é a noção aqui. E o adjetivo tem um poder muito grande, porque o adjetivo, quando ele aparece num texto, ele trabalha muito com significado. Então, você vai ter uma palavra que traz característica, traz qualidade e interfere bastante no significado. Quando você tem um adjetivo, você lê, por exemplo, está lendo um texto, encontrou adjetivos, pode ficar atento que ali é uma marca de informação, pode ser uma marca de opinião, porque o adjetivo ele trabalha com isso. Por exemplo, é essencial que o governo cumpra suas metas. Quando eu falo é essencial, eu trabalho com uma posição, uma ideia que eu tenho, um ponto de vista. Então, o adjetivo, além de ele apenas trazer uma característica, também ele qualifica e ele marca, assim, um sinal de posicionamento acerca de um assunto. Por isso que é importante que você entenda, não é só decorar quais são os adjetivos, mas é entender como eles atuam no texto. Isso é bem importante que você faça. Temos aí também dois pontos importantes. Você vai ter o adjetivo e a locução adjetiva, que cumprem praticamente a mesma lógica. O que é uma locução adjetiva? São expressões preposicionadas que cumprem a função de um adjetivo. Então, quando você tiver um adjetivo ou uma locução adjetiva, sempre você vai ter uma palavra, uma expressão que traz um significado ao texto. Ou apenas para caracterizar algo, ou apenas para qualificar, ou também para mostrar um posicionamento, uma opinião acerca de algo. E isso é importante que você entenda. Por exemplo, eu posso falar assim, essa caneta é azul, tá? Tudo bem. Quando eu falo essa caneta é azul, isso é uma característica dela, porque ela não é a minha opinião, ela é azul, porque ela foi feita assim. Agora, esta caneta é especial. Então, eu já trago uma característica, esta caneta é especial. Então, veja que eu já trouxe uma característica que é atribuída à caneta, não faz parte dela, fui eu que atribuí. Então, eu trouxe uma característica, não é uma característica, é uma qualidade. Então, veja, esta caneta é azul, característica. Esta caneta é especial, é uma qualidade. Agora, esta caneta é excelente. Excelente já é uma marca de ponto de vista. Então, eu posso usar, com o emprego do adjetivo, vários tipos de informações. Eu posso apenas caracterizar, qualificar ou ainda trazer posicionamento. Por isso, quando você encontra um adjetivo, não é só você olhar assim, ai, que legal, um adjetivo, não. É saber que ele expressa, assim, um significado no texto, conforme a relação que é feita ali com o substantivo. Sempre desse jeito. Vamos à tela comigo, então. Locução adjetiva, temos aqui então o adjetivo. O adjetivo aqui, ele vai ser apenas uma palavra aqui, isso é um adjetivo. E a locução adjetiva é o agrupamento de duas ou mais palavras, que também exercem um papel de adjetivo também. Por exemplo, temos aqui teor de açúcar. Veja que a palavra teor é um substantivo e a expressão de açúcar, ela caracteriza aqui o substantivo teor. Dor. Esse de estômago é uma locução adjetiva que está ligada ao substantivo dor. Temos aqui cardápio de hoje, é uma locução adjetiva ligada a cardápio. Pneus de trás é uma locução também ligada ao substantivo. E veja que é interessante que, mesmo eu tendo uma locução adjetiva, ela não vai ter adjetivos dentro dela. Nós temos aqui, ó, de açúcar, você tem a preposição de e o substantivo açúcar.
de hoje, a preposição de e um advérbio, que é o advérbio hoje. Então, quando você trabalha com as locuções adjetivas, você vai ter uma locução, que é um grupinho de palavras, mas esta locução não vai ter adjetivos dentro dela. Então, é um agrupamento de palavras que não tem adjetivo, mas cumpre a função de um adjetivo. Praticamente é assim que a gente vai entender. Mas a finalidade é a mesma. Tá, continuando aqui, você tem ainda aves da noite, que é outra locução adjetiva. Paixão sem freio, que é outra locução adjetiva. Veja que aqui deu certo de eu achar o correspondente um adjetivo. Então, noturnas aqui é um adjetivo que corresponde à locução da noite. Desenfreada é um adjetivo que corresponde à expressão sem freio. Sempre eu consigo fazer isso? Não. Existem alguns adjetivos ou locuções adjetivas que elas conseguem ser trocadas. Por exemplo, sem freio, desenfreada. Da noite, noturnas. Algumas locuções e alguns adjetivos eu consigo fazer a correspondência deles e trocar de um para outro. A outros não, tá? Alguns nem sempre, não é 100% que isso acontece. Então, em alguns momentos eu consigo fazer a troca, em outros momentos eu não consigo fazer isso. Basicamente, é você entender que o adjetivo, não importa se ele vier como uma palavra ou uma locução adjetiva, sempre ele vai ter uma função importante, ele vai interferir no significado, no sentido de uma expressão. Continuando então agora aqui na tela, o que nós temos? A ideia de um adjetivo no texto, porque, lógico, o adjetivo ele vai aparecer no texto. Então, veja, ele pode estar perto ou longe de um substantivo. Vamos verificar um exemplo aqui, ó. O menino doente voltou para casa. Então, veja que doente está junto, do mesmo lado que o meu substantivo. Então, aqui eu tenho um adjetivo ligado ao menino. Agora, o menino voltou para casa doente. Veja, eu ainda tenho uma referência ao menino, mas agora ele está após o verbo. Veja que na primeira frase está junto ao substantivo, junto no mesmo lado, e na segunda está longe. Aqui nós temos o mesmo sentido, mas muda a função sintática. Então, nessa primeira aqui, como ele está junto, a função dele sintática vai ser de adjunto adnominal, porque ele acompanha o substantivo. Na segunda, como ele está longe, ele vai ser um predicativo do sujeito. Veja, mesmo que eu tenha, por exemplo, funções sintáticas diferentes, o sentido é o mesmo. Então, o adjetivo tem esse poder. Ele pode estar ao lado do meu substantivo ou longe, mas eu ainda posso manter a mesma ideia de sentido. Nem sempre isso acontece, em alguns momentos sim, outros não. Sempre tem que olhar o contexto, porque o adjetivo ele trabalha muito com significado. Então, você tem que verificar sempre no contexto como isso acontece. Continuando agora aqui na tela, o que nós temos aqui então? Função de substantivo, tá? O adjetivo também pode se transformar em um substantivo quando você tem um artigo que o determina. Então, por exemplo, o homem velho foi atropelado. Aqui a palavra velho, ela é um adjetivo que acompanha o substantivo homem. Agora, o velho foi atropelado. Nesse caso, esse o é um artigo e velho passa a ser um substantivo no contexto. Isso acontece bastante. Aqui temos também relação ao sentido. Então, a função aqui agora é o sentido. A posição do adjetivo em relação ao substantivo pode ocasionar, ou seja, é uma possibilidade, nem sempre, mas pode. Então, veja, um novo médico foi contratado, um médico novo foi contratado. A presença do adjetivo em relação à palavra médico, pela posição em que ele está, muda um pouco o sentido. Ó, um novo médico. Então, a palavra novo aqui, um novo médico. Eu estou apenas que ele é um novo médico, ele é recente. Então, ele foi recém-contratado, ele está agora há pouco tempo, seria assim, ó, um novo médico, né? Ou seja, há pouco tempo contratado. Agora, um médico novo, aqui nós temos em relação à idade dele, um médico novo. Veja então que a posição do adjetivo também muda. Se eu falar para você assim,
um grande homem de caráter, um homem grande de altura. Mas nem sempre isso acontece, depende muito da relação que nós temos ali na frase. Geralmente, quando você muda a posição do adjetivo, ele vai mudar sim o significado, mas não é 100%. Tem que olhar sempre o contexto. Geralmente, quando você trabalha com objetos, isso não acontece, né? A grande mesa, a mesa grande. Não tem uma mudança de sentido. Então, olhe muito bem, quando tiver um adjetivo que está junto a um substantivo que é uma pessoa, geralmente a posição dele, antes ou depois, interfere no sentido, mas sempre tem que olhar o contexto aqui. Continuando, temos ainda aqui agora a classificação do adjetivo. Aqui é o que você vai ter de base do conceito de oração adjetiva, tá? Ó, essa classificação aqui é a base do que nós temos lá com as orações adjetivas. Lembre-se de que a oração adjetiva, ela é classificada como restritiva ou explicativa. E esse conceito de restrição e de explicação, ele é decorrente dessa noção do adjetivo. Ele pode ser restritivo, quando ele traz uma qualidade que não é própria do ser, ou explicativo, qualidade própria do ser, esse é o conceito. E essa mesma relação aqui, ó, ela vai estar presente lá na classificação da oração adjetiva. Então, veja, fruta madura. Perceba que a palavra madura não faz parte da fruta. Ela está madura naquele momento. Então, uma qualidade que foi atribuída, porque ela está madura. Agora, neve fria. A palavra fria já é algo inerente, então a neve ela sempre é fria. Então faz parte, é uma qualidade própria do ser. E aqui madura não é própria, ela se tornou madura. Então a ideia do restritivo é isso, você tem o quê? Estruturas em que você particulariza. A ideia da restrição é particularizar alguma coisa. E aqui é apenas esclarecer algo que já existe, né? A ideia de trazer algo que é genérico. Por exemplo, quando eu falo fruta madura, eu não estou falando de todas as frutas. Fruta madura, eu estou falando de algumas frutas, não é toda fruta madura, algumas são, outras não. Neve fria, agora neve fria, toda a neve é fria, não tem neve quente ou neve morna. Então, esse é o conceito aqui bem básico. Quando eu trabalho com a ideia de restrição e explicação, vem dessa noção. Então, um adjetivo que ele restringe, ele vai particularizar, ou seja, eu não falo de todas as frutas, apenas da fruta madura. Então, eu particularizo, eu delimito, eu restringo esse grupo. Neve fria, não. Neve fria por quê? Toda neve é fria. Então, eu não estou particularizando tipos de neve, por exemplo. Por isso que esse conceito já vem da noção de adjetivo e quando você estuda oração adjetiva, você passa esse mesmo conceito para a ideia de oração adjetiva. É a mesma lógica. Perceba que a dinâmica é a mesma e a percepção é a mesma também. Então, fique atento a essa diferença. Ou seja, quando você estuda oração adjetiva, você tem que ter visto isso no adjetivo. Porque é o mesmo conceito, a diferença é que fruta madura não tem verbo ali, só tem um adjetivo. Agora, quando eu coloco junto a um substantivo uma oração adjetiva, eu tenho um verbo e é uma oração toda que tem a função de um adjetivo. Por isso que o nome é oração adjetiva. Muito bem, continuando agora aqui, na tela temos o seguinte, adjetivos de relação. Isso aqui é pelo significado que expressa, ou seja, eles estabelecem uma relação que pode ser de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de procedência. Então, veja, nota mensal. Quando eu coloco nota mensal, o adjetivo mensal estabelece uma relação de tempo. Movimento estudantil. Estudantil tem uma relação de finalidade. Casa paterna. A palavra paterna tem uma relação de espaço. Vinho português de procedência. Essa é a ideia de adjetivos de relação. Eles estabelecem uma relação com o substantivo. Nada de muito segredo aqui. Aí temos também os pátrios, lógico. Temos o quê? Nacionalidade ou então lugar de origem. Então, por exemplo,
Acre, acreano, alagoano, amapaense, afro-americana, américo-africana. Então, são adjetivos que eles são construídos a partir de um lugar. Então, você tem aqui Acre, que é um local, e daqui eu consigo formar o meu adjetivo pátrio. Então, são palavras que elas são derivadas. Veja, palavras derivadas. Elas são construídas a partir de um substantivo que já existe. Então, são palavras derivadas que são construídas a partir de um lugar de origem. Então, esse tipo de adjetivo, ele trabalha muito com essa ideia de nacionalidade, de procedência. Então, veja o tanto de adjetivos que nós temos. E o adjetivo, ele sim trabalha com significados. Veja, significados de relação, como vimos ali, de restrição, de explicação, de local, de procedência. Então, perceba que o adjetivo não está ali só para dar qualidade, por isso que eu quero que você entenda. Não é dar uma qualidade, é bonito e feio, não. É para trabalhar característica, qualidade, ponto de vista, relações semânticas. Tudo isso é feito pelo adjetivo ou pela locução adjetiva. Eles têm essa característica. Então, quando você trabalha com um adjetivo, não pense só em qualidade de bom ou mal, bonito ou feio. Não é só isso, não. É muito mais do que isso. Ele estabelece ali uma relação, um significado, um sentido. Então, ele interfere sempre na compreensão de um texto. Vamos lá, continuando agora aqui. Temos a noção básica de formação do adjetivo. Então, ele pode ser simples, quando ele tem apenas um radical. Então, por exemplo, brasileiro, escuro, magro. Pode ser composto quando nós temos mais de um radical. Luso, brasileiro, castanho escuro. Então, não tem muito segredo. Ou ele é simples, uma palavra só, ou ele é composto que ele tem ali duas palavras, pelo menos, tá? Essa é a ideia. Ainda temos o adjetivo primitivo, que ele dá origem, sempre o primitivo é que dá origem. Então, por exemplo, belo, bom e feliz. E o derivado é aquele que deriva de outros adjetivos. Então, por exemplo, de belo, eu formo belíssimo. Bom, eu formo bondoso. Então, essa é a ideia aqui. Eu consigo fazer de um adjetivo outros adjetivos também. Essa é a noção básica aqui. Temos também agora a flexão dos adjetivos. Aqui, ó, dê muita atenção para essa parte aqui, porque a flexão dos adjetivos é a base da concordância nominal. Então, quando você vai estudar concordância nominal, a base das regras de concordância vem daqui. Por quê? Eu posso flexionar os adjetivos em gênero, que é masculino e feminino, em número, que é singular ou plural, e em grau, que é comparativo ou superlativo. Então, de novo, a base que eu tenho de flexão dos adjetivos vai determinar toda a concordância nominal. Então, o que você aprende de flexão de adjetivo, você usa esse conceito lá na concordância nominal. Veja que interessante. Olha quanto conteúdo que você tem da morfologia, e eu sempre ressalto isso, a morfologia é a base de toda a parte sintática. Então, se você entende muito bem conceito de adjetivo, a função que ele exerce, como ele interfere no texto, a flexão dele, você já tem já começa com a base lá para a sintaxe. Oração adjetiva, concordância nominal, tudo isso já vem do adjetivo. Então, as regras de sintaxe, todas as regras da sintaxe, oração, do período, de concordância e tudo mais, todas elas têm um pé na morfologia. E o adjetivo também. As regras que nós temos dele vão indo lá para a parte da sintaxe também. Agora vamos ver bem rapidinho, então, quais são as possibilidades de flexão que nós temos aqui. Vamos à tela. Temos, então, gênero dos adjetivos. Temos aqueles que têm duas formas, por exemplo, mal e má, ativo e ativa. Temos também aquela ideia de trabalharmos com um adjetivo que ele é composto, tá? E, por exemplo, quando você trabalha, quando ele é composto e biforme, você vai perceber que ele tem apenas uma flexão no feminino do último elemento. Então, por exemplo, um moço norte-americano. Eu coloco norte-americano, norte-americana. Eu flexiono somente o último elemento aqui. A exceção é
surdo-mudo e surda-muda, que flexiona os dois elementos aqui, porque o normal é que eu flexione apenas o último elemento quando ele é composto e possui duas formas aqui. Continuando, temos ainda aqueles que são uniformes, ou seja, eles têm apenas uma só forma. Por exemplo, homem feliz, mulher feliz. Veja que feliz não muda, ele fica desse jeito aqui. E se temos um adjetivo que ele é composto e uniforme, ele fica variável no feminino. Veja só, conflito político-social, desavença político-social. Então, quando você percebe que ele é uniforme, por exemplo, aqui, ó, social, não tem feminino ou masculino, ele fica neutro aqui, e o primeiro também fica neutro, sempre no masculino. Continuando, temos ainda agora o número dos adjetivos. Número aqui, ó, é a flexão que nós temos em singular ou plural. Essa é a nossa base aqui. Então, quando eles são simples, sim, nós vamos flexionar de acordo com cada situação. Por exemplo, mal, eu acrescento S, maus. Feliz, felizes, ES. Ruim, ruins, veja, tem um NS. Boa, boas. Então, nós temos várias situações aqui e nós temos várias regras. Temos ainda aqueles que são compostos. Veja só, aqui, ó, blusas rosa claro. Como nós temos rosa, que é um substantivo adjetivado, fica neutro. Casacos rosa claro. Então, nessa condição aqui, ó, nós temos um substantivo que foi adjetivado. Então, por isso que fica neutro aqui, eu não tenho flexão alguma. Agora, olhos verde claros, bermudas azul escuras. Nesse caso, veja, verde já é um adjetivo e azul também. Então, eu flexiono o último elemento aqui. Agora, camisetas verde mar. Veja que a palavra mar, ela é um substantivo aqui. Só o verde, né, que é um adjetivo. Agora, parede verde claras, aí eu flexiono porque claras é um adjetivo. Portas marrom café. Aqui eu tenho adjetivo, mas café não é. Então, você vai flexionar assim. Se eu tenho a presença de um substantivo na formação de um adjetivo composto, você deixa isso neutro. Se eu tenho a presença de um substantivo. Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho substantivo. Aqui eu tenho substantivo e aqui eu tenho substantivo. Então, nesse caso, ele fica neutro. Quando você tem a presença de adjetivos, aí sim, por exemplo, aqui eu flexiono, aqui eu flexiono. Aqui também eu flexiono aqui nessa parte. Quando eu tenho a presença de um adjetivo aqui, aí sim a flexão acontece. Continuando, temos aqui como, claro que sempre tem exceção à regra, tá? Nós temos azul marinho, azul celeste, ultravioleta, e quando tiver cor de alguma coisa, sempre são invariáveis. E surdo, mudo e pele vermelha, aqui tem os dois elementos flexionados, surda muda, surdos mudos, então tem que mexer nos dois aqui. Temos ainda o grau do adjetivo. Aí o grau pode ser comparativo, você vai ter elementos de comparação. Então, por exemplo, de igualdade, sou tão alto como você. Então, eu estou comparando de uma forma de igualdade aqui. Essa é a ideia. Temos ainda superior, que ele é analítico, ó. Sou mais alto do que você. Observação que a palavra do aqui é opcional. Eu posso usar mais alto que, mais alto do que. Então, aqui eu tenho uma ideia de superioridade. Aqui, o Sol é maior do que a Terra. Também é algo que é a mais. Veja, o do é opcional aqui. O mais alto é analítico porque nós temos duas palavras. Aqui é sintético porque é apenas uma. Essa é a definição que nós temos de analítico sintético. Temos ainda inferioridade aqui. Aí, sou menos alto do que você, sou menos passivo do que tolerante. Então, aqui também é ideia de inferioridade. E ainda temos o superlativo. O superlativo aqui não faz comparação, apenas ressalta e intensifica. Então, por exemplo, o secretário é muito inteligente. Nós usamos advérbios para intensificar um adjetivo. Então, aqui eu tenho muito inteligente. É uma intensificação. Ou então usa a forma sintética, que é uma palavra só que é inteligentíssimo, que aparece aqui. E ainda
temos o superlativo relativo. Quando você trabalha, por exemplo, assim, faz um destaque, digamos que você faz um destaque de alguém acerca de um grupo. Então, por exemplo, Clara é a mais bela da sala, é a menos bela da sala. Então, eu tenho um grupo e dou destaque a ela, ou para mais ou para menos aqui. Então, perceba, aqui nós temos nosso adjetivo, então ele faz essa função aqui e ele trabalha com a gente com essas características. Fechamos aqui, então, o adjetivo. E agora, rapidamente sobre o numeral. Numeral não tem muito que a gente falar, porque no português, o numeral ele se limita a indicar alguma quantidade de alguma coisa. Então, não é difícil você identificar o numeral. Você percebe que uma palavra indica uma quantidade de alguma coisa ou uma ordem. Então, o que você tem que saber? Quais são as classificações e quais são os tipos de numerais que você pode encontrar num texto. Então, veja comigo, lá para a tela. Podem ser numerais cardinais, aí temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí por diante. É a ideia da contagem mesmo, tá? É o número mais básico que nós temos aqui, é o cardinal. Ordinal, o próprio nome já diz, indica uma ordem, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, assim por diante. Fracionários indicam uma parte de um inteiro. Então, aqui você tem meio, terço, 2/5. E multiplicativos, o nome já diz, você tem uma multiplicação mesmo. Dobro, triplo, quíntuplo. Então, os numerais não tem muito segredo, tá? A gente não consegue, não tem muita coisa para a gente falar dos numerais. Eles servem para indicar uma quantidade ou uma ordem, só isso. E nós temos alguns numerais que possuem flexão. Então, vá comigo à tela. Veja só, por exemplo, nós temos numerais como milhão, bilhão, trilhão, que variam em números. Milhão eu tenho milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões, tá? Os demais cardinais, eles ficam invariáveis. Os ordinais podem variar em gênero e número, né? Eu posso ter primeiro, por exemplo, aqui, e primeira, isso é comum dos ordinais aqui. Os multiplicativos, eles são como? Invariáveis, tá? E eles podem também ter função substantiva, por exemplo, fizeram o dobro do esforço. Então, aqui, com a presença do artigo, ele acaba tendo uma função de um substantivo aqui. E também podem ter funções adjetivas, por exemplo, tomar doses triplas. Veja que triplas aqui acaba caracterizando e tem função aqui de um adjetivo. Ainda, os fracionários podem ter flexão de gênero e número, 1/3, 2/3, 1/3 parte acontece aqui. E os coletivos, eles podem ter flexão em número, por exemplo, 1 dúzia, 2 dúzias. Então, veja, não tem muito segredo. Os numerais, eles não tem muito que a gente falar sobre eles têm que saber quais eles são e que eles existem. Praticamente é isso. Para português, você não usa. Matemática usa bastante. Português tem que só saber que eles existem para que vocês entendam um texto ou compreendam um texto. Mas não é difícil você olhar para o numeral, por exemplo, dobro e saber que ali tem um numeral. Você consegue perceber pela leitura mesmo. Tudo bem? Então, fechamos aqui conceito e explicação sobre adjetivos. Lembre-se de que eles interferem muito na parte semântica, no significado e na compreensão de uma informação. E numerais, que praticamente servem para indicar o quê? Quantidade e ponto final.